Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos presentes, aqueles que nos acompanham em seus lares, através do Facebook. Solicitamos a todos, então, que desliguem os seus celulares ou ponham no modo silencioso para não atrapalhar a harmonia dos trabalhos na noite de hoje. Queremos dividir desse livro Preces do Coração uma mensagem de reflexão. Senhor, preciso de corrigir o hábito de pensar que os outros não gostam de mim. Frequentemente, deparo-me assim e me sinto impuro, instável e culpado. Sou levado a uma série de pensamentos que me trazem desconforto e tristeza. Por isso quero repensar minhas atitudes. Tenho que segurar o impulso diante do olhar, das palavras e dos gestos dos outros. Deixar de desconfiar, de malquerer, de invejar, de enxergá-los como adversários. Eles são como eu, sujeito às circunstâncias. Nada fazem por mal. Ignoram o valor do bem, apenas. Quero por isso vê-los como irmãos, olhá-los diretamente nos olhos, conhecê-los melhor, estimá-los como merecem. A partir de agora, não os verei como inimigos. Ao invés de criticá-los, vou ajudá-los nas suas necessidades. Mantém, pois, em mim, Senhor, esta intenção, para que eu tenha o desfrute do prazer, da boa amizade e da fraternidade. Obrigado, obrigado. Então queremos, antes de começar os nossos trabalhos, convidar a todos, então, para elevar o pensamento, fazendo a oração que o Cristo nos ensinou, que está no nosso livro de preces aqui, que tão bem sintetizou o Espírito Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Queremos convidar então a Irmã Mary para as reflexões do Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos presentes na nossa casa, de ambos os planos da vida, e àqueles que nos acompanham dos seus lares com os votos de muita paz. Quarta-feira da semana passada, a nossa companheira Elizabeth nos conduziu aqui num estudo sobre mediunidade. Claro, dentro daquilo que o tempo nos permite. Começou ela nos contando que a mediunidade ela é orgânica, é inerente ao homem, portanto todos nós somos mais ou menos médiuns. Então ela foi nos conduzindo num passeio por todas as mediunidades, desde lá dos primórdios que temos conhecimento, e culminou com a mediunidade de Jesus. E também nos disse ela, buscando a fonte de O Livro dos Médiuns, que Kardec disse que todos nós somos médiuns. E médiuns somos porque somos este intermediário entre espíritos encarnados ou alma e os espíritos desencarnados. Nesta comunhão de pensamentos, de gostos e de ideias. Mas para que nós possamos entender por que todos nós somos médiuns? Como acontece então este intercâmbio entre os dois planos, para que todos nós sejamos
médiuns. Nós fomos buscar em O Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 9, um subtítulo que diz o seguinte: Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. E já aqui neste subtítulo, nós podemos tirar um ensinamento. Kardec colocou a influência oculta, porque se todos nós somos médiuns, ele poderia ter colocado a influência ostensiva dos espíritos, mas não. Ele colocou oculta e nós então vamos ver o porquê, já aqui no título ele nos diz que ela é uma influência oculta. Não só porque nós não vemos, mas também porque vamos ver a seguir. Então, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que possivelmente muitos de nós conhecemos ou então já ouvimos falar. E nesta pergunta, Kardec indaga aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E nós sabemos que é uma pergunta, que é uma indagação que possivelmente a maioria de nós temos. Porque nós ouvimos tanto falar da influência dos espíritos, né, da sobrevivência da alma, do mundo espiritual. E é uma indagação que possivelmente todos nós temos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E os espíritos respondem para Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. E aqui nós gostaríamos então de fazer uma parada nessa resposta. Quando os espíritos dizem para Kardec que muitas vezes são eles que vos dirigem, nós, ao mesmo tempo, pensamos em dirigir, nós imaginamos que nós estamos dentro de um carro e nós vamos dirigir e que ele vai aonde nós o levarmos. Mas nós sabemos que aqui os espíritos vão nos dirigir para onde o nosso desejo indicar. Então, somente nos influenciarão para onde nós quisermos ir, dentro daquilo que ainda nos apraz e aquilo que nós ainda gostamos. E para que nós possamos entender verdadeiramente esta pergunta 459, nós vamos dar uma puladinha mais adiante, na 467 e na 469. Por quê? Porque se todos nós somos médiuns, se os espíritos disseram para Kardec que os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e ações, e eles disseram que muito mais do que nós imaginemos. Aí então nós ficamos pensando, mas então somos marionetes? Será que nós não temos essa liberdade de pensarmos e agirmos por nós mesmos também? E aí na 467, vejam só a inteligência de Kardec, porque estas perguntas aqui, nós entendemos que Kardec sabia das respostas, mas ele sabia que um dia nós precisaríamos saber e entender. Então ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: mas então, se somos influenciados muito mais do que imaginemos, se todos nós somos médiuns,
poderemos nós nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? E aqui ainda nós acrescentaríamos, nos induzem a aqueles atalhos, né, que muitas vezes nós fazemos e que vão nos trazer muitas dores, muitos arranhões, muitos machucados, e que vai chegar um momento que teremos que retornar para o caminho reto. Então Kardec pergunta, mas então há alguma forma de nos libertarmos destas influências? E eles respondem para Kardec, sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Então, meus irmãos, vamos imaginar o nosso círculo de amizade que nós temos hoje aqui, nesse momento, nessa existência. Quem são os nossos amigos? Não são aqueles que comungam das mesmas ideias que nós? Não são aqueles que têm as mesmas aspirações que nós temos? As mesmas ideias, os mesmos gostos? Com certeza nós, hoje, não nos sentiríamos mais à vontade num círculo de amizade onde, por exemplo, nós não gostássemos das músicas que aqueles amigos gostam de ouvir, porque nós já gostamos de um outro tipo de música, não gostamos mais das conversas. Então, assim se dá esse nosso círculo de amigos que nós atraímos da espiritualidade. Que não é, meus irmãos, a espiritualidade, como se fosse alguma coisa muito distante, muito longe, não é. O mundo espiritual ou outro plano da vida é aqui. É aqui. Nós só não podemos vê-los por conta dos limites que a matéria do corpo físico nos impõe. Porque os mundos são solidários. Nós vivemos juntos. Aqui na nossa casa, na rua, aonde for, nós estamos em contato com os espíritos desencarnados, assim como estamos em contato com os espíritos encarnados, como hoje estamos aqui. Então, esta influência, ela só se dará por esta afinidade de gostos e através dos nossos pensamentos. Por isso tanto se fala aqui em grupos de estudos a necessidade que temos de vigiar os nossos pensamentos. O conteúdo dos nossos pensamentos. Não é uma coisa simples, claro que não, meus irmãos, porque nós não conseguimos parar de pensar nunca. Nós pensamos constantemente. Nós precisamos, a partir do momento do conhecimento que nós já temos, prestar atenção no conteúdo dos nossos pensamentos. Se aquilo que estamos pensando é bom para nós, é bom para o outro, é bom para um todo. Aí imaginemos que atrairemos para nós aqueles espíritos que têm também este mesmo gosto do trabalho no bem, da evolução. Então, que nós tenhamos muito cuidado, que nós vigiemos os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque é por aí que nós vamos encontrar os nossos amigos. Não só na espiritualidade, isso se dá de espírito para espírito, espírito, então, desencarnado, dá-se de espírito para alma encarnada, assim como dá-se de alma para espírito desencarnado. Então,
uma forma de nos libertarmos dessas influências que não são tão boas é vigiarmos os nossos pensamentos. Pela oração, pela meditação, por uma boa leitura, uma música que eleve, nestes momentos que nós estamos aqui, por exemplo. E na 469, para completar aquela primeira que nós lemos antes, Kardec pergunta para os espíritos: mas por que meio então podemos anular, neutralizar ou fazer com que perca força a influência dos maus espíritos? E aqui nós diríamos, maus espíritos nós trocaríamos por espíritos inferiores. Aqueles espíritos que ainda não têm conhecimento que nós temos, que ainda não alcançaram essa evolução que nós já alcançamos aqui, por pouca que pareça ser, mas nós já evoluímos sim. Claro que sim, porque esta existência nós sabemos é a melhor existência das nossas vidas. É a melhor. Então Kardec pergunta, se nós somos influenciados, se todos somos médiuns, como então nós podemos fazer para nos libertar? A pergunta anterior. E agora o que podemos fazer para anular, para neutralizar esta influência? E vejam o que os espíritos respondem para Kardec. Fazendo o bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores, destruindo assim o império, quer dizer, o domínio que queriam ter sobre vós. O trabalho no bem, meus irmãos. O trabalho em prol da humanidade, do bem comum, dos nossos irmãos de caminhada. A caridade. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que insuflam entre vós a discórdia e todas as más paixões. Aqui, mais uma vez, entra o vigiai, a vigilância nos nossos pensamentos. Desconfiai, sobretudo, seguem eles, dos que exaltam o vosso orgulho, pois eles vos apanham em vossa fraqueza. Porque todos nós, meus irmãos, ainda temos o germe do orgulho e do egoísmo dentro de nós. E é por isso que estamos aqui, nesta busca da evolução. De extirpar essas ervas daninhas. Sexta-feira, um amigo espiritual nos visitou na nossa mediúnica e ele, entre tantas coisas, nos disse que quando nós reencarnamos aqui, nós recebemos uma lavoura, um campo a ser cultivado. Mas que nós precisamos ter o cuidado de extirpar toda a erva daninha que nós detectarmos nele. Este é o cuidado que nós devemos ter com esta lavoura, com este campo íntimo de cada um de nós. Eis porque, terminam eles dizendo a Kardec, eis porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E nós ainda acrescentaríamos aqui palavras de Emmanuel, o mal que ainda reside dentro de nós mesmos. Na 461, na 460, Kardec pergunta para os espíritos: temos pensamentos, então, se nós somos influenciados desta forma que os espíritos estão nos colocando aqui? Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos, então?
E eles respondem para Kardec: vossa alma é um espírito que pensa. Aqui está parecendo que nós temos uma alma e um espírito. Mas espírito todos nós somos. Alma é só uma nomenclatura que Kardec usa para dizer que o espírito está encarnado. Por isso, alma. Então, nós somos um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e que, muitas vezes, eles são contraditórios entre si. Quem de nós, já em algum momento, em alguma situação que nós tínhamos que tomar uma decisão, não tivemos dois pensamentos sobre aquela situação que nós teríamos que resolver? Pois bem, seguem eles dizendo a Kardec, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Quer dizer, tem o nosso pensamento e tem aquela sugestão que vem exterior. Mas aí, nós também gostaríamos aqui de dizer que não são só os espíritos inferiores que nos influenciam, não, de forma nenhuma. Nós temos o nosso anjo protetor, o nosso anjo de guarda, o nosso bom gênio, como quisermos chamar, que nos inspira, sim, nas boas ações, nos bons caminhos, nas boas resoluções. Por isso, vigiar os nossos pensamentos. É isso, seguem eles dizendo, que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Aí na 461, Kardec faz a seguinte pergunta: mas como distinguir então os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E eles respondem para Kardec: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. A gente já não disse isso alguma vez? Parece que tinha uma vozinha me dizendo que era para fazer desta ou daquela forma. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Os pensamentos próprios, os nossos, são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Além disso, vejam o que eles dizem para Kardec. Além disso, esta distinção nem é tanto de vosso interesse. Muitas vezes é útil nem sabê-la. O homem age mais livremente. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher. Por isso, mais uma vez, repetiremos a necessidade da vigilância nos nossos pensamentos, no conteúdo dos nossos pensamentos. Porque se nós soubéssemos, bom, eu tive dois pensamentos em relação a alguma coisa, e agora qual que é o meu? Se nós soubéssemos, bom, este era o meu, este era sugerido, ou por um espírito inferior, ou pelo meu bom anjo, né, o meu anjo de guarda, aí sim nós seríamos marionetes. Porque nós não estaríamos agindo por liberdade própria, até mesmo para que nós possamos entender e reconhecer se já aprendemos alguma coisa, se nós já crescemos, se nós já estamos nos esforçando para nos tornarmos homens de bem, que será sempre também através das nossas ações. Se decide pelo bem, ele o faz com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, terá apenas mais responsabilidade, porque nós somos responsáveis
por as decisões, pelas nossas decisões e pelos nossos atos. E depois para complementar esta pergunta, tem uma nota de Kardec muito importante que nós gostaríamos também de trazer aqui. Diz ele assim, aqui é o Kardec. Se nos fosse útil poder distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, assim como nos permite distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é porque assim deve ser para o vosso bem. Por que para o nosso bem? Porque se nós tivéssemos 2 pensamentos, o segundo pensamento, se eu soubesse que era do meu anjo de guarda, possivelmente eu não ia seguir o meu. Eu seguiria do meu anjo de guarda. Porque é um espírito que tem um conhecimento maior do que o meu. Tem uma evolução acima da minha. Então nós não seríamos livres. Nós não estaríamos agindo por liberdade própria. E aí nós poderíamos dizer assim, aí é aquele aluno lá fazendo a prova, e colando no caderno. Posso tirar 10 na prova, mas eu não sabia a matéria. Então, por isso que não é importante para nós sabermos qual é o meu pensamento, qual é o que me é sugerido. Mas é importantíssimo que nós tenhamos em mente que temos que vigiar os nossos pensamentos. Vigiar os nossos pensamentos. Qual, como já dissemos, é o conteúdo. Então, meus irmãos, nós trouxemos estas reflexões porque nós achamos importante para que nós possamos entender por que nós somos médiuns. Porque nós temos esse contato com os espíritos. De que forma ele se dá? Pelos nossos pensamentos. Quem são os nossos amigos? Aqueles que vão afinizar-se conosco pelos nossos gostos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas paixões. Como podemos nós libertarmos destas influências, aquelas que nós detectamos pela análise das nossas emoções, dos nossos sentimentos e pensamentos? Pela vigilância. E como podemos então neutralizar? Pelo trabalho do bem. O abraço fraterno naquele amigo que a gente sabe que está precisando. O bom dia, o boa tarde para aquele transeunte na rua, que muitas vezes muitas vezes as pessoas atravessam a rua para não cruzar por ele. O nosso boa tarde, o nosso bom dia, o nosso olhar fraterno, a nossa palavra amiga, ou até mesmo, meus irmãos, apenas emprestarmos o nosso ombro, os nossos ouvidos, para que o nosso irmão possa desabafar, fazendo a sua própria catarse, aliviando-se dos seus fardos, das suas dores. O trabalho no bem, na caridade, material também. É isso que todos nós fazemos.
Nós fazemos a campanha do agasalho, nós estamos sempre participando, o quilo que nós trazemos e colocamos ali, que anonimamente chega à casa de muitas famílias necessitadas, meus irmãos, ou mais necessitadas do que nós, nesta existência. E a gratidão que esses irmãos terão quando poderão colocar um prato de alimento na mesa dos seus filhos, não é endereçada a ninguém em particular, mas esta gratidão vai ter o reconhecimento dos bons espíritos. E como disse também o nosso companheiro Darcy na quarta-feira à tarde, aqueles espíritos amigos, familiares, daqueles que estavam necessitados e que nós, por um gesto, por um carinho, por 1 quilo de alimento, conseguimos aliviar por um momento que fosse suas dores, eles terão olhos para cada um de nós, mesmo que seja anônimo. Olha, aquele lá auxiliou esta nossa família, este amigo querido que está passando por dificuldade. O dia que eles estiverem em dificuldade, nós também os auxiliaremos. Então, nada é perdido, meus irmãos. Nada é perdido. Mas nós queremos também dizer que esta influência, ela não é absoluta, meus irmãos. Porque ela só ocorre, ela só vai ocorrer desde que haja esta simbiose, quer dizer, esta vontade, como vamos dizer assim, me faltou a palavra, mas enfim, estas mesmas vontades que nós temos, esta sintonia que nós temos, só vai acontecer por aí. Então, fiquemos tranquilos. A oração, meus irmãos, é o melhor lenitivo. Toda vez que estivermos com aqueles pensamentos que nós não gostaríamos de ter e que muitas vezes nós sacudimos a cabeça como se assim, vai embora pensamento, não te quero aqui. E não vai adiantar nada. Uma oração com certeza. Uma conversa amiga, como nós estamos conversando aqui com o nosso anjo de guarda, com Jesus, com Deus. Essa conversa é muito boa. E também, meus irmãos, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar. Que são aqueles momentos em que nós tiramos para nós, a nossa família, se assim conseguirmos, e os espíritos amigos que ali estiverem. São 15, 20 minutos no máximo, com a leitura de uma mensagem, uma reflexão sobre o que aquela mensagem está querendo dizer para nós, uma oração por encarnados e desencarnados. Um dia em especial com horário é ótimo, mas podemos fazer todos os dias. E mais do que isso, meus irmãos, o Evangelho no lar. É preciso nós vivermos o Evangelho no lar. Aí também estaremos atraindo bons amigos. Viver o Evangelho no lar. Porque não basta sentarmos lá, fazermos uma oração, uma reflexão, é ótimo, não é perdido, é válido, e levantarmos dali com maus pensamentos. Ou então com alguma divergência com familiares, com aquele filho mais difícil, dentro da nossa casa e na rua, no trânsito, na fila do banco. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos viver. E é o que nós não estamos
fazendo ainda viver o Evangelho. Nós buscamos ouvi-lo, nós buscamos compreendê-lo, refletimos e já é o caminho. Mas é necessário viver o Evangelho. Então, essas eram as reflexões que nós queríamos ter trazido hoje, para que nós possamos entender por que somos médiums, como se dá esta influência e como poderemos fazer para trazer para nós bons amigos. Que Deus nos abençoe.